todos. Eu sou Juliana Grazzini, presidente da Fundação Vera Kiss. A Fundação Vera Kiss é uma fundação francesa que trabalha com a mediação da ciência dos alimentos e da alimentação, com a ideia de melhorar o fluxo e a qualidade das informações para e entre os especialistas dos alimentos e da alimentação, que a gente está fazendo hoje aqui, para o público leigo e para o setor privado. Ou seja, melhorar esse fluxo, melhorar principalmente a qualidade, fazer com que todos cheguem a um ponto de comunhão, se for possível, de consenso, né? Porque no final das contas, quem sempre acaba pagando o pato, entre aspas, é o consumidor final. Então, se a gente puder melhorar tudo isso, talvez a gente melhore a condição da alimentação de uma boa parte da população. Essa é a missão da Vera Kiss. O Papo à Mesa é um momento onde a Vera Kiss mostra, né, seria assim, mostra a biblioteca dela, mostra o quanto ela aborda temas diferentes, visões diferentes da alimentação, e essa é a nossa vontade, mostrar a riqueza, né, do alimento, do campo à mesa e da mesa ao campo. E também é um momento onde os nossos embaixadores e colaboradores mostram o que eles têm, né, qual é a especialidade deles, o que eles têm de bom, o que eles gostam de falar, qual é a visão deles. E é uma ação de popularização científica, né? Porque a gente mastiga a informação inicial para trazer para vocês. Hoje é um dia especial. A Paula Feliciano, que muitos já conhecem, que é gastrônoma e que ela é responsável de projetos na área de gastronomia e cultura da alimentação, se puder falar assim, Paula para da Vera Kiss. E tem o autor do livro que ela vai apresentar, o professor Carlos Doria, e eu passo a palavra, porque, como eu digo, nada melhor do que a própria pessoa para se apresentar e apresentar o convidado dela do que eu, né? Para não fazer muito interlocutor. Mais uma vez, obrigada a todos. Paula, obrigada pela proposta de apresentar esse livro, e o professor Carlos Doria, obrigada por estar aqui para compartilhar conosco essa ideia do livro. Vamos lá, Paula. Vamos lá, então. Então, bom dia para todos. Em primeiro lugar, né, queria agradecer ao professor Carlos Doria por ter aceito o convite de estar aqui com a gente, de oportunizar que a gente possa, né, entender melhor até, né, os conceitos do livro A Culinária Caipira da Paulistânia. Então, é uma grande honra mesmo que a gente possa contar com a sua presença. Queria agradecer a todos que se dispuseram a estar nesse sábado, né, hoje pela manhã, para a gente conversar um pouco, que se interessam, né, pela área da alimentação, da gastronomia. E eu vou, então, para já, né, emendar aí a apresentação, e também já apresento em seguida o professor Doria, né, mais formalmente. Eu vou compartilhar só a minha tela aqui da apresentação, então só um segundo. Lembrar para todos, então, que todos que quiserem, né, fazer perguntas, tiverem alguma dúvida, enfim, fiquem à vontade ali no chat mesmo. Eu só vou compartilhar aqui a tela para ficar mais fácil a visualização, apresentação ampla, né, aqui da tela. Então, fiquem à vontade para quem quiser. Bom, então, a apresentação de hoje, eu trago aqui para nós, né, algumas pílulas, né, do livro A Culinária Caipira da Paulistânia, nessa proposta de popularização mesmo científica. Antes de mais nada, né, quero me apresentar. Então, eu sou Paula Feliciano, sou professora da área de gastronomia e também trabalho em projetos dentro da Fundação Vera Kiss, projetos que conectem gastronomia e cultura. Esse livro, né, eu resolvi trazê-lo aqui para a gente conhecer um pouco, né, também porque ao longo, né, dessa minha trajetória como professora da área de gastronomia, eu tenho entrado, né, em contato com muitas informações e muitas questões para a gente pensar a cozinha brasileira, né, e aproveitar também a presença do professor Doria, que é um estudioso que tem oferecido para nós muitas publicações, né, para que a gente comece a ter uma visão também diferente da culinária, né, e da própria gastronomia. Então, esse objetivo aqui de trazer esse livro é a gente poder entrar em contato com uma forma talvez diferente, né, daquilo que a gente está acostumado quando pensamos em culinária, em gastronomia.
Então, o livro é Culinária Caipira da Paulistânia, a história e as receitas de um modo antigo de comer. Esse livro, então, ele é de autoria do professor Carlos Alberto Doria, que é doutor em Sociologia pela Unicamp, e que tem aí vasta publicação, né, na área desse saber, né, da gastronomia e da culinária brasileira, e eu destaco aqui o anterior, que é a Formação da Culinária Brasileira, de 2014, que também considero que, ao menos, né, para mim, a leitura ela foi muito importante, né, foi uma ponte importante para poder também aprender melhor os conteúdos do Culinária Caipira da Paulistânia. E também a autoria é do Marcelo Correia Bastos, que é um chefe de cozinha dos restaurantes de Quitaia, Vista e Lobosó, e ele é formado na área de Direito e Gastronomia. Essa é uma publicação do ano de 2018, então ela é bem recente, da editora Três Estrelas. Eu queria, então, antes, né, de falar exatamente do livro, A Culinária Caipira da Paulistânia, só fazer um contexto prévio, que eu entendo, né, como eu já falei, que, ao menos no meu ponto de vista, foi uma ponte, né, para poder entender melhor o conteúdo desse livro Culinária Caipira da Paulistânia. Então, eu trago aqui só duas questões, né, para fazer essa ponte, para começar a apresentar o livro, que é do livro anterior, né, do professor Carlos Doria, que é A Formação da Culinária Brasileira, escrito sobre a cozinha insoneira. E uma questão, né, que abre esse livro é essa pergunta que ela parece aparentemente simples, né, que é o que é a cozinha brasileira. Então, ao longo desse livro, o professor Doria também nos apresenta, né, a partir dessa questão, algumas provocações, né, de como a gente pode refletir, né, a respeito e nos aproximar também do estudo da culinária brasileira, quando a gente se depara, então, com a tentativa de explicar, né, o que é exatamente a cozinha brasileira. E aí, talvez, né, já utilizando conteúdos ali desse livro mesmo, pela falta, né, de um conceito único que possa unificar, né, essa nossa cozinha brasileira ou nossa compreensão dela, normalmente a gente acaba apresentando exemplos, né, de pratos que falamos que nos ajudam, então, a exemplificar a cozinha brasileira. Então, acarajé, o próprio cuscuz paulista e aí, dentre outros. Dessa forma, eu vou, então, né, a partir dessa questão, né, de tentar definir o que é a cozinha brasileira, se é que, né, talvez isso seja possível de uma maneira, né, unificada ou única, né, acho que não unificada, única, eu trago aqui, então, um dos itens, né, que eu entendo como também uma ponte para a gente poder entender o Culinária Caipira da Paulistânia, que é essa proposta que é apresentada nesse livro Formação da Culinária Brasileira para a renovação, né, da culinária brasileira. Esse conceito, então, né, esse conceito preliminar que é colocado lá, ele é, então, uma maneira da gente poder provocar um pouco, né, como que a gente estuda, né, e aprende a cozinha brasileira. Eu fiz aqui de uma maneira muito livre, né, e até bem caseira essa ilustração, que é para tentar identificar um pouco do conteúdo textual que tem no livro Formação da Culinária Brasileira, que é para apresentar algumas manchas culinárias, né? Então, no livro anterior, o professor nos aproxima, talvez, de uma compreensão diferente, né? Ao invés da gente pensar a culinária brasileira a partir da divisão sociopolítica, né, Nordeste, Sudeste, etc., ele faz essa, né, abordagem preliminar, um critério, né, talvez diferente daquilo que nós temos o hábito, né, de nos referir até o presente momento mesmo sobre culinária brasileira, e que é uma forma, né, que traz, então, um critério de tipicidade de ingredientes e produtos, né? E seriam, então, manchas descontínuas, né? Eu escolhi essa maneira, parece até um giz de cera mesmo, para também demonstrar que não é algo fixo, né? Que existe uma necessidade aí da gente também compreender melhor, né? Até onde cada um desses limites ocorre. Mas, de uma forma geral, né? Existiriam, então, nessa possibilidade nova de a gente entender o Brasil, a culinária amazônica, que ela estaria, então, caracterizada pelo uso amplo da mandioca, seus derivados,
as próprias farinhas, né, a diversidade de farinhas de mandioca, além de frutas, peixes de rio e outros produtos de floresta. A culinária Brasil Meridional, né, aliás, a anterior é o espaço em verde, né, que vocês estão observando, em amarelo seria essa culinária Brasil Meridional, que teria então uma ampla, né, um amplo espaço aí do nosso território e principalmente relacionado aos produtos à base de milho, além também de uma utilização farta de carnes, pequenos animais e preparações a partir de vísceras, e também seria um espaço, né, aí para pensar a culinária a partir de alguns pontos também importantes, né, alguns ingredientes aí, podemos dizer, que seria o pequi, né, a importância aí desse tipo de ingrediente no Centro-Oeste, o mate, né, que teria também essa influência guarani, e a própria, né, seriam manchas, né, e o pinhão, que também seria uma maneira aí da gente identificar essa floresta, né, de araucária, que ela ocorre tanto em partes do sul do Brasil, mas também aqui em São Paulo, né, na Serra da Mantiqueira. Bom, as outras divisões aí seriam a culinária da costa, né? Então que ela propõe para a gente, ao invés de pensarmos a culinária, né, do Nordeste como um todo, pensar nessa faixa litorânea mesmo, que iria do Ceará até o Espírito Santo e que nos aproximaria mais, né, da culinária a partir do uso de peixes, frutos do mar e leite de coco. Existe um estudo que ele é aprofundado também no Culinária Caipira da Paulistânia, que é a questão dos sertões, né? Então, nesse meu mapa ilustrativo, eu identifiquei particularmente no Nordeste, mas alguns pontos, né, ao longo do Brasil também, e aí eu comento um pouco mais na próxima, quando eu falar do livro A Culinária Caipira da Paulistânia, mas que esse plural, né, sertões, também é uma forma diferente da gente compreender esse espaço do interior, né, do Brasil, e não só aquilo que a gente popularmente associa ao Nordeste. Bom, e aí, por fim, então, né, vocês vão até me desculpar que agora que eu percebi que o caipira está aqui em amarelo, mas é o azul, então depois eu faço essa correção na minha legenda, né? Esse espaço da culinária caipira, então, ela seria essa área, né, do nosso território que compreenderia os estados de Minas e São Paulo, né, parte do Centro-Oeste também, e que teria o uso, né, culinário particularmente com milho, carne de porco, frango, além de vegetais também e legumes de horta, e que se correlacionaria então com a assimilação de técnicas portuguesas de preparo. Eu quis trazer, né, esse contexto prévio, porque é ele que me dá, então, a ponte para eu apresentar o livro A Culinária Caipira da Paulistânia, né? Essa maneira distinta, né, de critério para que a gente possa ter uma compreensão, enfim, talvez um pouco mais avançada da culinária brasileira mesmo. Bom, o Culinária Caipira da Paulistânia, então, ele está dividido em duas partes. Então, em primeiro lugar, essa introdução, né, a busca da culinária caipira. Eu selecionei alguns trechos para, né, apresentar para vocês também, mas particularmente esse início, né, do livro, ele busca delinear esse recorte do território brasileiro, né, o que seria exatamente essa paulistânia. E também o caipira, né, que é apresentado ali para a nossa reflexão como talvez uma sobreposição, né, da sua história social, tanto geográfica, história, hábitos alimentares, e também né, ali na introdução há uma sugestão, né, ali dos autores de que o livro ele tem como objetivo reunir fatos e também construir argumentos para uma melhor complexão, uma melhor compreensão dessa complexidade que a gente está chamando, né, e que a gente tem como cozinha caipira, né, culinária caipira. Também é trazido ali para nós, né, dentro dessa introdução, a cozinha caipira como talvez uma solução, né, durante a ocupação territorial por interior do Brasil. Então, seria uma característica, né, que define as seleções, né, de alimentos e também de modos de preparo, e que também esse fato de estar atrelado com a ocupação territorial propõe um destino, né, culinário para esse território.
que começaria, então, a partir da ocupação do território pela transposição da Serra do Mar pelos nossos colonizadores. Essa ideia, né, desse espaço da Paulistânia compreenderia, então, o que a gente entende hoje como como os estados, né, de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e partes do Rio de Janeiro e também do Rio Grande do Sul. Dada, então, nessa parte inicial, também citado que a grande diversidade, né, de informações que o contexto impõe, também foi necessário utilizar, então, um recurso metodológico para se aproximar dessa compreensão que é apresentada no livro, e que essa metodologia é, então, a aproximação entre culinária e cartografia. A cartografia culinária em si, né, da cozinha caipira, da culinária caipira, partiria, né, como centro de formação e difusão, o chamado Sertão do Leste, né, essa área chamada Sertão do Leste, que compreende, então, o Vale do Paraíba, o Vale do Rio Doce e também o sul de Minas Gerais. A segunda parte do livro, né, que é o Caminho da Roça, eu vou dar alguns detalhes mais adiante também, mas particularmente nos aproxima, então, da influência, né, dessa importância guarani para a compreensão dessa culinária, e também a relação, né, entre os indígenas e também os bandeirantes, né, que são, então, os responsáveis aí pela ocupação territorial. A parte 2 é a cozinha caipira contada por seus ingredientes e modos de fazer. Então, há uma seleção também de receitas, né? Enfim, de descritivo de receitas, que também vou selecionar mais adiante para comentar. E, por fim, a conclusão, né? Que eu acho que tem um título que nos faz refletir muito, que é o Caipira Não Há Mais. Então, também vou fazer uma abordagem um pouco mais detalhada adiante. Dentro desse universo, né, da introdução, eu queria destacar, né, uma passagem importante que eu identifiquei, né, a partir do meu ponto de vista, que é essa definição, né, trazida sobre a questão do modo de vida caipira. Então, ali traz para a gente que Darcy Ribeiro fez uma síntese admirável sobre a formação do modo de vida caipira. Lembra ele que se constitui na encruzilhada das tradições portuguesa e indígena, mas com a marca mais com a marca das perdas do que das aquisições culturais. De um lado, o paulista se distanciará da vida comunitária das vilas portuguesas, perderá a disciplina patriarcal agrária tradicional, o trigo, o azeite, o vinho, o arado. Já do tronco indígena, perderá a autonomia da aldeia, a igualdade no trato social e a solidariedade da família extensa. Eu resolvi fazer trazer esse trecho aqui para a gente refletir, porque além, né, do próprio conteúdo ser super complexo, então há uma combinação de conhecimentos, né, que são complexos em si, né, de geografia, enfim, história, etc. Também é uma forma da gente desromantizar um pouco aquilo que a gente talvez esteja aprendendo ou ensinando sobre culinária caipira. Então, esse é o motivo dessa passagem que eu selecionei. Ainda sobre a parte 1, né, que é o Caminho da Roça, eu selecionei aqui a Cozinha dos Guaranis, o título, né, dessa parte 1, a Cozinha dos Guaranis, de onde partiu a culinária caipira, e eu gostaria de destacar, então, 3 pontos, né? Então, primeiro, a apresentação que é feita, né, no livro a respeito da trajetória guarani da Amazônia ao Pampa, e que é uma parte, então, que justificaria, né, o uso do milho dentro dessa porção que a gente pode, né, talvez compreender como paulistânia. Além disso, essa parte do livro também traz pistas, né, sobre o comer guarani, apresenta uma seleção dos principais preparados indígenas com milho e traz alguns exemplos. Então, um deles que me é bem reconhecível, né, dentro da minha família, que é o quibebe, que é o purê de abóbora com farinha de milho. E também nessa parte, né, nessa parte 1 do livro, há
é uma tentativa também de desromantizar, né, a participação indígena, né? Ao menos aquilo que a gente está acostumado, né, a entender como a presença indígena dentro da culinária. Então, muito mais uma participação, uma visão, né, diferenciada de como podemos pensar a participação indígena mais protagonista, né, do que até então a gente costuma, enfim, encontrar conhecimentos e conteúdos. Ainda sobre a parte 1, eu gostaria de destacar esse subtítulo, né, que é Os Bandeirantes Foram Longe Demais, que também, para mim, também é uma reflexão imensa, né, no próprio título em si. Foram longe demais, sim, em relação ao espaço, né, que ocuparam, que é a ocupação territorial, mas também me remete a pensarmos nessa até violência, né, do processo em si, e que muitas vezes a gente pode não relacionar diretamente. 3 pontos que eu gostaria de destacar, então, nessa parte, né, do livro. Essa aproximação, né, para o leitor da origem do termo e o espaço geográfico da Paulistânia. Então, ali é uma tentativa, né, de nos aproximar à compreensão, né, do porquê desse título, né, para essa região. A própria origem, né, bandeirante desse termo. E um destaque que eu gostaria de dar também para essa parte do livro é a aproximação, né, que os autores fazem para definir esse espaço, né, da ocupação territorial a partir também, né, a partir de um estudo que é o Atlas das Representações Literárias de Regiões Brasileiras. E esse material ele é utilizado devido à complexidade mesmo, né, do conteúdo que a gente precisa apreender para entender o que são sertões, né? Bom, essa parte 1. Ainda, né, na parte 1, eu destaco aqui o Caminho da Roça, Sítio, Ranchinho à Beira-Chão, e eu destaco dois extratos ali do livro que eu gostaria de compartilhar com vocês como passagens importantes também. Então, a formação e a expansão da sociedade caipira como resultado de um processo de movimentação, apropriação territorial e submissão das populações indígenas à lógica do escravismo colonial. E uma outra passagem que também considero muito interessante e importante dentro do livro, que diz: é hora de mudarmos de perspectiva, fixando-nos mais na formação e no desenvolvimento das unidades de produção familiar, responsáveis pela agricultura de subsistência, que deu suporte e viabilizou o empreendimento de conquista, o sítio. Eu destaquei esses dois extratos para realmente mostrar essa mudança, né, de perspectiva que o livro traz, né, que traz essa provocação para que a gente possa, talvez, ao invés de associar ao grupo indígena, né, essa falta de conteúdo, né, culinário, se é que a gente pode dizer assim, mas com protagonismo, né? Ou seja, a ocupação territorial era um empreendimento, né, de dificuldades diversas, e talvez o conhecimento indígena em relação aos modos de alimentação possam ter servido muito mais, né, a esses bandeirantes do que exatamente o oposto. Então, eu gostaria de deixar selecionar esses itens. Por último, ainda nessa passagem, né, do Caminho da Roça, Sítio, Ranchinho à Beira-Chão, eu destaco, então, um ponto que também nos faz refletir nessa parte, que é o sedentarismo caipira, a partir desse espaço, né, denominado sítio, que seria essa unidade de produção, particularmente para a subsistência mesmo, alimentar. A parte 1, então, ela se finaliza com esse produtos de sítio, né, que ganharam cidadania, e tem eu destaco principalmente, né, os ingredientes que são ali mais esmiuçados, que seriam milho, abóbora, o feijão, a própria mandioca. Há também uma lista, né, bem interessante de plantas comestíveis, que foi feita pelo engenheiro Ascar Pereira, né, aí engenheiro da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo em 1925.
e também a utilização de banha e gorduras substitutas. A parte 2 do livro, como passagens importantes, eu resolvi colocar todos os subtítulos, né? Então, o livro tem na parte 1 essa apresentação da teoria, né? Para que a gente possa se aproximar desse entendimento do livro, e na parte 2 há uma descrição de muitas receitas, né? E elas estão separadas dentro, digamos, de uma natureza aí, né? De refeições. Até depois, enfim, se eu estiver falando muita besteira, professor, você me corrige, mas eu entendi que seriam essas naturezas, né? De modos de a gente se alimentar, né? Então, o desjejum, os cozidões, as caças, né? A importância do milho, do arroz e do feijão, as conservas, os refogados, os mexidos ou lobozós, e aí também esse lobozó também vou deixar depois para o professor Dória, se quiser, né, fazer essa explicação, as farofas e as paçocas, as frituras, as empadas e tortas, biscoitos, sequilhos, rosquinhas, pães e roscas. Eu resolvi trazer, né, esses subtítulos todos dessa parte 2 para também demonstrar como passagem importante por conta da nossa compreensão da natureza do que representa essas refeições, né? Então, fazendo um paralelo, né, com a minha própria área de formação, que é a gastronomia, e também a minha área de atuação, que é a educação, eu tenho, com essas publicações, né, as anteriores do professor Dória, mas essa também, particularmente Culinária Caipira da Paulistânia, me aproximar, então, da forma como nós aprendemos, né, que uma refeição deve acontecer, essa ordem, né, toda essa gramática culinária, e que, por outro lado, a gente tem uma compreensão muito limitada, né, daquilo que talvez represente mesmo a cozinha brasileira. Então, ao ver essa parte 2, né, a forma como ela é apresentada, com essa natureza, né, de momentos de refeição, talvez, me deixa um pouco essa angústia, né, de como o nosso ensino e a nossa aprendizagem da cozinha brasileira, da culinária brasileira ou das culinárias brasileiras, né, se a gente pensar o tamanho, né, a extensão do nosso país, talvez a gente também lidar com essa diversidade, né. Eu costumo muito brincar com os meus alunos, né, que eu não sei eles, né? Mas eu, na minha história de vida, nunca fiz refeições com entrada, prato principal e sobremesa. Então, essa é uma forma, né, de se aproximar da mesa que talvez tenha sido de alguma forma generalizada agora, mas que me questiono, né, se é exatamente a maneira que nós, né, como cozinha brasileira, nos aproximamos, né, da mesa. Estou caminhando aqui para o final, então, dessa apresentação. Queria colocar algumas mensagens, né, que me tocaram, que eu li no livro e que me tocaram. Então, a questão do aprofundamento etnográfico a respeito de cada território, né? Então, embora o livro fale sobre a culinária caipira desse espaço, né, denominado aí de Paulistânia, também é patente que é necessário que se debruce, né, de uma maneira mais etnográfica, ou seja, mais próxima, né, da alimentação, né, das pessoas, para que se entenda quais são, dentro dessa também, talvez, né, dessa Paulistânia, as manchas, né, de que forma as pessoas comem, como se relacionam com os alimentos e por aí afora. Também a questão que é trazida, né, que eu trago a partir da leitura, que é a sugestão da ressistematização das informações já existentes. Então, também partindo aí até o meu ofício, né, na área de educação, pensando o quanto nós estamos nos aproximando da culinária brasileira com um ponto de partida único, né, e talvez essa ressistematização também nos ofereça uma oportunidade de novos pontos de partida para novos pontos de chegada. Embora não seja o cerne, né, do Culinária Caipira da Paulistânia, eu creio que essa reavaliação do uso, né, da divisão sociopolítica do IBGE
uma melhor compreensão do saber culinário, ela esteja ali de alguma forma, né? E também, enfim, tem a ver com essa ponte que eu faço com um livro anterior do professor Carlos Doria. Ali também, no livro, me chama a atenção essa sugestão, né, de que esse é um critério para se aproximar, né, da compreensão da culinária caipira, mas que também podemos ter outros critérios. Então, quais são esses, né? Como que a gente pode pensar a partir desse livro e nos aproximar de outras maneiras, né? Outros critérios para pensar a culinária. Uma mensagem, né, ali já do final do livro que me toca profundamente é o caipira não há mais, mas não com essa... Mas não por, né, enfim, essa visão talvez romantizada da gente querer, né, imaginar como é exatamente essa mesa, né, caipira, mas por uma questão pessoal mesmo. Eu não sei se todos aqui, né, sabem exatamente as suas origens, né, de família, mas ao longo da minha infância, da minha adolescência, eu passei muito tempo de frente, né, em frente a essa questão de qual é a sua descendência, e eu nunca soube responder qual. Então, a minha família é de origem aqui do Alto Tietê, né? A minha mãe nasceu em Mogi das Cruzes, que foi onde eu nasci também. O meu pai nasceu em Guararema, e a família, né, tem também essa trajetória de ter nascido nessa região, mas em cidades até menores, né? Biritiba-Mirim. Recentemente descobri que o meu avô nasceu em São Luís do Paraitinga. Então, esse caminho final aí do livro, né, o Caipira Não Há Mais, para mim ele fala um pouco desse silêncio, né, do caipira, que eu me conecto um pouco também com a minha história familiar, né, de a gente não saber muito bem quais são as nossas origens, e essa lacuna, né, de onde eu vim, ela ainda precisa talvez ser melhor pesquisada. Algumas provocações finais para terminar, né, que eu trago como provocações a partir da minha leitura, que são as referências, né, lendo Culinária Caipira da Paulistânia, a gente fica com essa impressão, né, e depois também o professor me corrija se eu estiver errado, que as referências da cozinha mineira e também da cozinha goiana são comuns a toda essa área. Então, talvez nós somos muito mais, né, parecidos com essas cozinhas, né, a gente... tem esse compartilhamento. Há o abandono, né? Talvez o abandono necessário dessa romantização do caipira para o aprendizado culinário, e talvez para o aprendizado, né, culinário como um todo, partindo principalmente da área do turismo, né, e da hospitalidade. E também uma provocação que eu acho, né, que é interessante é esse que eu deixei aqui, né? Esse ponto novo de partida, né? Quando a gente pensa esse mapa que está aqui em branco, que é o Brasil das regiões sociopolíticas, e a gente pensar de uma forma com esse novo ponto de partida, né? Mensagens, né, partindo mesmo para finalizar. Ficou muito patente, né, para minha leitura o quanto a gente precisa compreender melhor essa questão da legibilidade e da legitimidade à mesa, que também é um conteúdo que o professor Carlos Doria apresenta A Formação da Culinária Brasileira, mas nesse Culinária Caipira da Paulistânia me parece que temos mais exemplos, né, para conseguir identificar talvez uma legibilidade, né, da cozinha caipira e menos a legitimidade que talvez nos aproxime um pouco, né, de uma visão nacionalista da mesa. A questão das habilidades culinárias, né, ou seja, o quanto também essa cozinha caipira ela apresenta aí para a gente um enfraquecimento dessa transmissão, né, dessas habilidades culinárias e desse universo culinário entre as gerações. Já comentei anteriormente, né, um ponto controverso aí do meu ponto de vista e a partir da minha área de atuação, que é o ensino, né, e a aprendizagem da culinária brasileira a partir do turismo, né, que ainda está em grande medida voltado para essa divisão sociopolítica mesmo. Me deixou com essa sensação, né, essa dúvida, esse questionamento de qual é, né, talvez não sei nem se nesse assim de maneira singular, qual é a gramática culinária, né, que a gente tem no Brasil ou nos Brasis, né, dado o tamanho do território, mas principalmente, né, a leitura desse livro me fez
pensar como nós temos, então, novos pontos de partida para poder ter novos pontos de chegada. Então, eu gostaria de agradecer, né? Eu espero, professor Doria, ter feito, né, apresentações aí mínimas do livro, e agradecer a todos também que estão por aqui, e estou à disposição para a gente, enfim, discutir. Eu não sei se você, professor Doria, gostaria de fazer já alguns apontamentos, né? Quiser esmiuçar melhor algo que eu trouxe ou outras questões, nós estamos à disposição. Então, muito obrigada. Obrigado, Paula. Eu aprendi muito sobre o livro com a sua exposição, porque é a maneira que outras pessoas veem, né? Não necessariamente a maneira que eu imaginei que seria visto, né? Eu acho o seguinte, quer dizer, esse livro não é um livro comum, usual, é claro. Ele é um pouco distinto, exatamente porque por trás dele acho que tem a intenção de questionar algumas premissas, alguns pressupostos da análise culinária no Brasil em geral, né? Particularmente Gilberto Freire e Câmara Cascudo, né? A gente sempre começa a estudar a culinária brasileira por Gilberto Freire e Câmara Cascudo, né? E eles já incorporam uma série de coisas muito questionáveis e que a gente questiona. Talvez a mais óbvia e mais difícil seja o seguinte: o Brasil não começou em 1500. Quando os portugueses chegaram aqui em 1500, existia 10 milhões de pessoas aqui. Muito mais que em Portugal, que tinha 4 milhões e pouco. Então, que história é essa de começar a história em 1500? Começa a história dos portugueses na América, mas não a história da América, não a história do Brasil, não é? Então, como é que a gente consegue olhar para trás? É muito difícil, porque, como diz o Frei Vicente de Salvador, né, que é um historiador importante, nós ficamos na costa que nem caranguejos ali, né, durante séculos, e não olhamos o interior. Quer dizer, só os viajantes do século XIX é que vão entrar pelo Brasil. Então, até então, a gente só conhece a costa, né? A tal ponto isso é distorcido que a gente acha, na história, se acha que só tem mandioca, que não tem milho, não se come milho, não é? Então, o que a gente propõe no livro é um outro ponto de partida, né? A colonização se dá num território já densamente ocupado por pessoas que são índios, né? Cuja cultura a gente pouco conhece, ele pouco conheceu. E ela se deu, basicamente, pela entrada em 3 sistemas hidrográficos: o Amazonas, o Rio São Francisco e o Tietê-Paraná, não é? Então, você tem a ocupação da Amazônia, que é muito mal explorado, diga-se de passagem, né? O Gilberto Freire fala do complexo da tartaruga, mas ele mesmo não estuda isso, ninguém estuda, né? Quer dizer, na verdade, a ocupação da Amazônia se deu de forma militar no século XVIII, em função do Tratado de Madrid, e por soldados portugueses, digamos assim, apoiados no consumo de tainha, tartaruga e peixe-boi. Tanto é que, e o pirarucu, desses aí, acho que tirando a tainha e o pirarucu, o peixe-boi e a tartaruga praticamente desapareceram, mas sustentaram durante quase um século a presença do branco na Amazônia. O Rio São Francisco foi ocupado, colonizado pela pecuária, né? Em complementação aos engenhos e também, enfim, dando sustentação a um tipo de produção onde o grosso da população comia pequenos animais, cabras, carneiros, né? Aves, né? E não boi, né? O boi era um elemento de tração para os engenhos, né? Então, a ocupação, de fato, né, do sertão, do curso de São Francisco, é uma ocupação que está em função dos engenhos, né? E é uma pecuária atrelada à produção do açúcar, né? E nós temos, e eu não vou entrar em detalhes disso tudo, mas e daí nós temos a área que nós chamamos de Paulistânia,
que é a ocupação a partir do Tietê-Paraná. Não é? Quer dizer, esta região, que os mineiros que não leram o livro ficam irritados, falam, é paulistana, os paulistanos que fizeram isso. Não, não existia São Paulo e nem Minas Gerais. Então, não é paulista nem mineiro. O que existia aqui era um sertão, não é? Existia digamos assim, uma via de acesso do litoral do Rio de Janeiro para o sertão, para as minas, né, para Ouro Preto, chama o Caminho Velho, né, antes da descoberta do ouro e dos primeiros tempos da descoberta do ouro, né, que ia de Paraty até Ouro Preto. Né. Essa era a penetração dos brancos e tinha os bandeirantes que iam pelos caminhos indígenas, né, do chamado Peabiru. Né. Tem um trabalho muito interessante da Maria Beltrão, chamado Os Caminhos do Peabiru, que eram os caminhos por onde os índios levavam os brancos para o sertão. Né? Então, nós vamos ter a ocupação de uma área tão importante quanto a Amazônia, ou maior do que a Amazônia, maior do que o Nordeste, isoladamente. Então, esse negócio de estados é uma bobagem. Isso vem depois do século XVIII, do século XIX. Muitos estados foram criados no século XIX. Então, é como se a gente pegasse o 1500 e levasse para o 1800. Então antes do 1800 não existe nada. Não é verdade. Então, o grande desafio historiográfico é andar para trás, e não andar para frente. Então, o turismo, né? O turismo tem esse problema, porque o turismo está ligado a uma atividade de exploração econômica moderna, do século XX, do meados do século XX em diante. Então, ela relê a história procurando hipervalorizar coisas que não são verdadeiras, né? que não correspondem à verdade. Então, o que nós temos, na verdade? Nós temos um processo de ocupação lento, né? Que serviu a vários propósitos econômicos, né? Nenhum deles capital, né? Todos eles complementares. Né? São Paulo não gerou nem São Paulo, nem São Vicente, nem Minas. Né? Minas, sim, claro, com o ouro, mas antes do ouro, não gerou nenhuma atividade muito importante. Né? E nós fomos ocupando esse território de uma maneira lenta e muito colado, digamos assim, né, na vida dos índios. Essa é a verdade. As primeiras décadas, os primeiros séculos, a presença portuguesa, a presença cultural portuguesa era muito tênue. Então, você tem, digamos assim, o português se submete a uma culinária do local. E essa culinária da área da paulistana é basicamente aquela de que os índios guaranis são portadores. Né? Sinteticamente, você já tocou nisso, é o milho, a abóbora, o feijão, não é? A mandioca como legume, o inhame, etc., a batata doce. Né? Esses são os ingredientes básicos dos quais vivem os colonizadores, dos quais vive a colonização. Não é? Então, no século XVII, XVIII, né, começa a chegar a se generalizar também os porcos, né? A criação de porcos, né? Nos sítios sobre os quais nós vamos falar mais à frente. Então, você tem uma grande convergência que é, digamos, a culinária das populações originais do território com alguns aportes dos colonizadores, basicamente o aporte de animais, né? O consumo de animais. Isso, vamos dizer, permitiu a vivência nesse território. Né? E daí, começou, com a descoberta do ouro, quer dizer, há um adensamento dessa população. Se até então a gente vivia da caça do índio, e o Darcy Ribeiro lembra que os paulistas venderam aproximadamente 300 mil índios para os engenhos da Bahia e de Pernambuco, né, que não é pouca coisa, quer dizer, é um bando de gente vivendo da predação e da venda de índios. Quer dizer, quando surge o milho, essa população vê mais vantagem, né, em começar
a suprir as minas dos ingredientes culinários, né, de subsistência. Né? Começa a se produzir um pouco mais, né, e suprir as minas. Nas minas também foram morar umas 300 mil pessoas, e em boa medida portugueses, que com a perda das colônias portuguesas na Ásia, vieram para a América e em direção às minas. Então você teve, quer dizer, as cidades mineiras reuniam mais ou menos 300 mil pessoas, né? E os agricultores, né, de subsistência dessa vasta região começaram a suprir as necessidades dessas cidades. Com o esgotamento das minas, o que acontece? Um fluxo contrário, quer dizer, essas pessoas que antes viviam da mineração passaram a ocupar terrenos e produzir subsistência, que aí começa a ser direcionada para o Rio de Janeiro, para São Paulo, enfim, né, para o Nordeste. Você começa a ter, vamos dizer assim, uma produção excedente, que antes as minas consumiam, mas que agora é produzida em maior escala para o resto do Brasil, né? O papel dos tropeiros é muito importante. Então, o que acontece nessa região? Né? Grosso modo, você tem a formação do que eu chamei de sítios. Né? Os sítios são pequenos espaços abertos por uma família, um pouco mais, uma família e seus dependentes e agregados. Né? E aberto como? É um pedaço de terra que se queima, que se tira a mata, que se queima, que se constrói uma pequena casa, né? E de onde o dono, o proprietário, começa a administrar esse terreno, tendo escravos ou não, ou parentes, começa a produção, que é uma produção de roçado, né? Uma produção de milho, uma produção de feijão, né? E a criação de porco, a criação de galinha, a formação de uma horta, de um pomar, né? Então, o sítio, em geral, vai ter isso, horta, pomar, a casa, a criação de porco, de galinha, né? A mata onde se caça, né? Então, isso, vamos dizer, é um modelo ideal, né? Nós somos cientistas sociais, sabemos que o modelo ideal é um conceito do Weber, né? Ou seja, a coisa empírica não tem que ser exatamente assim, mas pode ser assim, né? Porque se você observando várias situações, você delineia o que é a organização empírica da vida, né? Ela está enquadrada nesse modelo de sítio. Então, esse sítio ocupa todo o século XVIII e parte do século XIX. No século XIX, o que você tem é que, quando chega meados do século, nós temos dois fatos importantes. Primeiro, a difusão do café, né? Que na região de São Paulo e Minas, ao contrário da região do Rio de Janeiro, de Vassouras, se deu pelo trabalho livre, assalariado, e não mais pelo trabalho escravo. Então, isso é uma mudança importante. Outra coisa importante é a Lei de Terras de 1850. Eu não me refiro a isso no livro, não se refere a isso, isso é uma falha, talvez devesse ter acrescentado alguns parágrafos sobre isso. Mas a Lei de Terras, o que ela faz? Ela permite a construção dos latifúndios, né? Eles são os senhores, se apropriam das terras, né? Mesmo aquelas terras em que os caipiras viviam, né? Eles registram aquele nome próprio, porque é uma legislação que dá concessão a quem reivindica, né, uma terra ocupada, né? Então você tem a formação do latifúndio e a transformação do caipira em um morador de favor, né? E morar de favor na terra que ele sempre explorou muda completamente o perfil do caipira, né? Há um processo aí, vamos dizer assim, de diminuição sociológica do caipira, né? Que você encontra no Euclides da Cunha, quando fala do Vale do Paraíba, você encontra no Monteiro Lobato. Né? Quer dizer, o caipira passa a ser visto de uma maneira negativa. E com ele vai junto a culinária. Não é? Agora, qual é essa culinária, né, que é o que nos interessa?
O que é importante notar é o seguinte, além dos ingredientes que eu já falei, que você já falou, há também um procedimento. Né? Quer dizer, quase tudo que se faz é visando a conservação dos alimentos. Né? Então, você tem como forma de conservação a secagem, né, quando se faz as farinhas. Farinha é uma conserva, né, de mandioca. Você tem a carne na lata, né, ou seja, as carnes imersas na banha. Você tem o próprio porco. Por que o porco é criado? Por causa da carne? Não, por causa da gordura. Né? O produto mais importante do porco é a gordura. Então, você vai ter como produção principal a farinha de mandioca e a carne na lata. Não é? Essa carne é uma carne frita e submersa na própria gordura, que dura meses e meses sem se deteriorar. Quer dizer, nós temos que pensar, quando pensamos as técnicas de produção desse Brasil caipira, e não só dele, mas também da Amazônia, do Nordeste, nós temos que pensar o seguinte: não existe geladeira e nem luz elétrica. Então, tudo que nós fazemos hoje a partir da luz elétrica e da geladeira não tem. Então, como é que você faz? Você tem que usar técnicas, né, que permitam a conservação de outra maneira. E as conservas, portanto, são uma coisa central na nossa cozinha. Né? Tanto a conserva na banha, conserva em açúcar, etc. Né? Então, você pega a história oficial, né, da nossa culinária, não há uma predileção por açúcar, não há uma predileção por açúcar. Ah, porque o gosto, o brasileiro gosta de coisas muito assim. Não é nada disso. O que existe é um uso intenso do açúcar como conserva de frutas, etc. Né? Então, essa diretriz é fundamental. Não tem nada a ver com o gosto. As pessoas podem até se acostumar a comer mais açúcar, mas não é a motivação de o brasileiro gosta mais de açúcar. Né? Então, o que eu quero dizer com isso é que é um condicionamento, assim, o nosso raciocínio, né, chega a uma discussão de gosto por um caminho torto, então um caminho que não é verdadeiro. Então, quando você tem essa, digamos assim, a fixação desse tipo de culinária a partir do sítio, você vai ver isso, né, que você tem aqueles vegetais, né, da roça, do pomar e da horta, aqueles animais, né, como o bichiqueiro, etc., né, do galinheiro. Você tem, em algumas regiões, a presença do boi para fornecer leite, basicamente, né, que é uma coisa introduzida pelos jesuítas, especialmente. Né? E você tem aí, então, a formação culinária muito própria, né, que dura bastante tempo, dura uns 200 anos. Né? Até que você tem, digamos assim, a destruição, vamos dizer, do Vale do Paraíba pelas ferrovias e pela rodovia. Né? Os sítios são abandonados, outro tipo de ocupação. E você tem aí, então, uma culinária caipira, que é um conjunto de pratos e receitas que não há mais. É isso que eu quero dizer. Né? Não existem mais. Existem na nossa lembrança, mas não existem na prática. Ninguém vive comendo a comida caipira. Come algumas coisas, né? Um cuscuz no fim de semana, não sei o quê, uma carne na lata. Que bacana, né? Isto é uma coisa, vamos dizer, uma forma de idealização e de viver mitologicamente o passado, né? Porque o modo efetivo de se cozinhar caipira não existe mais. O que existe é uma industrialização, uma penetração dessa indústria, uma penetração gradativa dessa indústria no campo. Então, o que o livro faz é exatamente isso, traçar vamos dizer, um território a partir dessa história, né, que começa com os bandeirantes e se sobrepõe à presença guarani, que começa 2000 anos antes, né, e cujo resultado de interação entre o branco e o índio, basicamente, quase não tem negro nessa região, a não ser com a mineração, mas daí eles se acaipiram também, quer dizer, não há uma hegemonia negra como houve em Salvador, né? Nunca chega a existir isso. Esses negros também se tornam caipiras. Né? Então, essa presença, vamos dizer assim, do índio e do branco é que vai delinear o perfil da nossa culinária caipira.
é evidente que isso tem momentos muito fortes em Minas, em Goiás, né? Porque Goiás, Mato Grosso, Paraná, vão ser extensões dessa mancha, né? Vão ser ocupados por esses sitiantes que se formam depois do fim da mineração, né? Por isso que eu digo que é uma mesma coisa. Não tem sentido ficar olhando a história de Goiás, a história de Minas, a história de São Paulo. Não existe. Você não encontra explicação. É por isso que não tem sentido. Você só encontra explicação nesse processo todo. Começa lá por 1500 e pouco e vai até 1850, por aí. Né? Então, nesse período que se ocupam todas as regiões, né, há essa multiplicação dessas pequenas unidades, que são os sítios, e dessa culinária que lhe é própria. Né? E que nós vimos, o que está no livro é o resultado da consulta a várias fontes, vários livros regionais, né? E alguns cadernos de receita, alguns poucos cadernos de receita. E o critério foi esse: o que não existe, o que existe nessas receitas, que não é originário do sítio, conforme o nosso modelo, não consideramos. Então, entendeu? Quando você tem ali um tipo de produto que você vê uma introdução clara de ingredientes posteriores ao século XIX, você já deixa de lado. Isso não faz parte do histórico original. Então, essa foi, digamos assim, esse foi o percurso do livro. Aí, o último capítulo, né, que é o que mais me cria problema com os mineiros que não leram o livro, porque os que leram dão razão, é que, nos anos 1970, o governo de Minas se apropria turisticamente dessa questão. Não é? A verdadeira culinária caipira está em Minas, não está nem em Goiás, nem em Mato Grosso, nem em São Paulo, nem em Paraná. E isso é tão forte, né? Isso é durante a ditadura, né? O governo Aureliano Chaves começa com isso. E isso é tão forte, como eu conto no livro, que eu fui a Taubaté e encontrei lá um restaurante de cozinha mineira. Qual é o sentido da cozinha mineira em Taubaté? A cozinha mineira está a 10 quilômetros de Taubaté, da fronteira, né? Taubaté está na fronteira ali, né? Então, daí que eu comecei a refletir sobre isso e pesquisar exatamente como se deu esse processo do governo se apropriar dessa culinária e transformá-la num patrimônio estadual e não mais dessa área que os documentos antigos chamam de paulistânia. Né? Então, é isso que... E outra coisa que a gente faz, só como indicação, estou terminando, é essa questão dos vários sertões. Né? Quer dizer, o IBGE identifica vários sertões. Cada um deles, faço um pequeno resumo, tem uma história diferente. Agora, não tem uma bibliografia suficiente. Né? Eu fiz isso imaginando que pesquisadores do futuro, né, pudessem aprofundar. Né? O sertão da farinha podre. Essa história da farinha podre é interessante. Né? Essa questão dos sertões da passagem, né? Onde, basicamente, pela presença do índio, né? Do índio guerreiro, dos caiapós, por exemplo, os brancos não se fixaram, né? Passavam e iam para outras regiões. Então, você tem, digamos assim, nuances históricas dessa região que é preciso ainda aprofundar se a gente quiser avançar no conhecimento articulado, né, da culinária e do território. Mas a ideia é basicamente isso, quer dizer, a história culinária é a história do território. É um território que tem uma história ou várias histórias sobrepostas. Né? Esse enfoque você pode pegar a França, né, que é um país que se unifica no século XIV. Né? Você tem, digamos assim, várias regiões autônomas, né, que passam a se relacionar com a corte e constituir o que seria a cozinha francesa, né, que viria a ser a cozinha francesa do período burguês. Né? Então, vamos dizer, esse entrelaçamento de cozinhas locais, regionais e o nacional acontece nos estados antigos. Nos estados mais modernos, como a Itália e a Alemanha, isso não acontece. Você não tem uma cozinha italiana. Você não tem uma cozinha alemã. Tem cozinhas regionais. Né? Na Itália, é muito forçado falar que a pizza é nacional, não é nacional.
e que uma forma de macarrão é regional, é nacional. Não é nacional. É assim. Se você muda a forma do macarrão, já fala, não, isso aqui não é daqui. Né? Sim. Não é verdade? Quer dizer, então, É verdade. digamos assim. Então, e essa trajetória toda, né, quer dizer, a que nós seguimos, se deu por quê? Se deu por uma necessidade da formação do discurso nacionalista, né? Uhum. Que vai de 1870 a 1930, mais ou menos. Então, aí se forma esse discurso sobre a culinária, né? E hoje, que nós vivemos um período pós-nacionalista, a gente pode refletir novamente sobre esse percurso e fazer as correções que nos pareçam adequadas. Basicamente era isso. Professor, muito obrigada pela sua exposição. Enfim, estamos recebendo aqui vários comentários, né, mensagens também falando que se identificam, né, com o contexto. Eu esqueci de comentar também que esse livro, né, Culinária Caipira da Paulistânia, eu presenteei minha mãe, e quando chegou na parte desse descritivo das receitas, a minha mãe se identificou profundamente com coisas que ela comia, né, na infância. Então, acho que esse capítulo, né, essa segunda parte, ela é bem importante também para, enfim, a gente talvez tentar, né, ter um repertório, né, enfim, de possibilidades alimentares. Professor, a gente, né, adoraria ficar, né, a manhã toda conversando. Eu queria só pegar uma pergunta aqui, que foi uma das primeiras que apareceu, que é a respeito do Lobozó, que eu acho que seria, se você puder, né, comentar um pouco para a gente, e também já falar sobre o restaurante, né? Eu acho que seria interessante. Normalmente, os chefes de cozinha fazem um restaurante e fazem um livro a respeito. Né? Uhum. Como eu e Marcelo fizemos esse livro, depois dele publicado é que veio a ideia de fazer um restaurante. E a pesquisa estava pronta. Então, o nosso restaurante Lobozó é um pouco a continuidade dessa pesquisa do ponto de vista prático e, vamos dizer assim, aplicando algumas coisas, explorando algumas possibilidades que o livro propiciou. Né? Então, o Lobozó é um restaurantezinho pequeno, de cozinha caipira, tradicional, numa leitura moderna. Essa que é a nossa pretensão. E é também, portanto, uma continuidade da pesquisa, agora em termos práticos. Né? Lobozó, o que quer dizer? Quer dizer um mexido, uma mistura. Vamos fazer um lobozó? O que tem aí? Vamos olhar na geladeira. Tem tomate, tem salsicha, tem qualquer coisa. Você pica aquilo ali, né? Refoga, põe um ovo, farinha de milho e pronto, tem-se um lobozó. O lobozó é esse mexido sem receita, né? Uhum. Então, é essa a ideia de que nós temos uma improvisação na nossa culinária caipira, exatamente pela necessidade de sobreviver num território onde as coisas chegam da Europa chegam de maneira muito comedida no princípio. Eu acho que você tocou bem nesses aspectos, né? Quer dizer, a presença portuguesa é uma presença que vai se dando, mas dentro de um marco de referência culinária que é dos índios, né? Que vai se transformando. Eu acho que tem uma dificuldade na sociologia de ver essa presença indígena, né? Exatamente porque a gente conhece pouco da arqueologia dos índios, né? E porque a nossa historiografia deu de barato que a história que importa começou em 1500. Né? Então, se a gente vai para trás, a gente só tem problemas, né? Tem problemas não absorvidos pela área da sociologia da culinária. Né? O Sandro estava falando aí da questão de que a indústria aprofundou essa questão do açúcar. Isso. Sim, Sandro. Eu acho que a indústria, ela pega, né, como marketing, tanto o açúcar, a indústria do turismo pega os destinos culinários, né, de uma maneira também superficial, né? Quer dizer, os processos históricos são muito mais complexos, é isso. Né? Quer dizer, é evidente que a gente não pode fazer um turismo com base em processos históricos tão complexificados e nem fazer uma indústria deixando de lado
essa dica, que é um ingrediente tão barato e tão comum como o açúcar, né? Então, quanto mais açúcar tem numa conserva, mais barata ela é, não é? E isso é muito conveniente. Então, eu falo, não, as pessoas gostam disso, né? Gostam. Não sei se gostam. Eu não gosto. Muito obrigada, professor. Imagina, imagina. Agora eu vou tomar a palavra. Muito obrigada, Paula. Muito obrigada, professor Carlos Doria. Foi uma delícia. E o que fica para mim é assim, é que o assunto é tão vasto, esse tema da alimentação, e qualquer subtema que a gente pegue, sociologia, antropologia, tudo é tão vasto, e quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente vê que ele é imenso, né? Eu queria só contar uma anedota, falando dessa coisa, né, dos portugueses e dos imigrantes, dos nossos colonizadores. Eu sinto saudade da minha avó, que era caipira, mas que foi afastada da família do meu avô, porque a família do meu avô era italiana e não aceitava que meu avô tivesse casado com uma brasileira. Olha como era inverso tudo isso, né? Para a gente pensar. E que saudade da minha avó, dessas comidas, e do lobozó dela, que era delicioso. Foi realmente muito interessante. E uma outra coisa que me ficou é o reducionismo dos europeus e, por vezes, os próprios brasileiros, dessa busca da cozinha brasileira, né? E não dessa identificação mais regionalizada. E aí, assim, queria tanto ter esses livros em francês. Será que a gente consegue conversar aqui com alguém? Que precisamos ler em francês esse livro. Sociólogos, antropólogos, historiadores, principalmente, têm que ter essa noção de um outro Brasil. Inclusive os portugueses. E me emocionou muito porque tem coisas assim que são óbvias, mas que se a gente não verbaliza, a gente não conscientiza, que foi logo quando você começou a sua discussão e que você fala que antes dos portugueses o Brasil já existia um Brasil. Isso me emocionou porque é óbvio, mas a gente não verbaliza, a gente não escancara isso e vai passando pela frente e contando uma história de 1500 para frente, né? E talvez seja por isso que a gente não conheça tanto os nossos indígenas, porque a gente esqueceu que eles existiam, né? Ignoramos. Foi maravilhoso. Gente, olha, muito obrigada, foi maravilhoso, foi realmente um momento de muito aprendizado, pelo menos para mim, que não sou socióloga nem da área da gastronomia, foi muito rico. Eu queria só lembrar que a gente tem as nossas próximas atividades, o nosso próximo Papo à Mesa, continuamos com a sociologia, é uma socióloga que vai falar das mulheres na pesca. Vai ser bem interessante. Depois a gente tem, espera que a Adriana está passando, eu me adiantei. Em seguida, a gente tem, em seguida não, semana que vem a gente começa. Desculpa, Adriana. Então vamos lá. Papo à Mesa. A gente tem a Rosemarie Gerber, que vai falar, então, uma socióloga, vai falar de Mulheres e o Mar, o livro dela, que fala da relação das mulheres na pesca. Depois a gente tem a Luciana Florencio e o Eduardo Esperes, que vão falar do livro. Aí a gente entra mais numa área de mercado, de consumo, que fala do café, né? Indústria, estratégia, como é que o Brasil trabalha essa parte toda mercadológica do café. Na semana que vem a gente começa o acomida.com, que é o nosso curso de comunicação, ou seja, para a gente saber usar as redes sociais e saber o que é informação, o que é comunicação, o que é mensagem, e fazer o uso dessas ferramentas todas que a gente tem de maneira correta para melhorar o fluxo e a qualidade das informações. E depois a gente vai ter um workshop. Não, desculpa, já vamos para o Conecta. Temos o Conecta. Desculpa, Adriana, hoje a gente está defasado. Temos o Conecta, então, que são as nossas discussões quinzenais, e a gente vai falar no dia 4 sobre a classificação francesa de alimentos e suas implicações. Muito importante, que eu sei que esse assunto está polêmico, e a classificação francesa é interessante que ela aprofunda um pouco mais, ela vai um pouco mais adiante, ela é mais simpática para com os alimentos processados. Depois a gente vai falar de Global Gap, né, que é essa certificação na área agrícola, no setor primário. E, por último, a gente vai ter um workshop sobre produção sustentável e responsável de alimentos, que a Paula vai participar também, ela é uma das nossas oradoras. A gente vai ter
diretor da MUT, um dos diretores, né, um funcionário da Barilla e 2 produtores de vinho orgânico que vão falar para a gente. E acho que era isso. Gente, muito obrigada. Acho que o Dória já saiu, porque também a gente estava aqui atrapalhando, inventando no tempo dele. Muito obrigada e nas próximas, Ivete também vai falar, né? Muito bom. Obrigada a todos pela presença. Até Tchau, aqui, bom 15 dia. dias. Obrigada a todos. Bom final de semana. Agradeço. Obrigada, Paulinha. Tchau. Ótimo. Um abraço. Obrigada, parabéns. Adorei.